Fala aí galera, eu sou o Roberto da loja Robalo e hoje vamos falar a respeito de conhecimentos necessários para se fazer um bom arremesso. O que é necessário você saber para efetuar um bom arremesso? Porque temos visto que muitas pessoas, mesmo já com bons tempos de pescaria, têm dificuldade de fazer bons arremessos, né? Então, alguns acham que a carretilha ela é a responsável para o bom desempenho do arremesso. E não é verdade. Sabemos que o grande responsável para o bom arremesso é a vara. Só que tem que a vara com o peso de isca equilibrado. Já passei em outras informações de outros vídeos que todas as varas vêm ali o seu peso de cast, ali, seu peso de arremesso impresso nela, relacionado ao tipo, à espessura de linha que tem que ser utilizado. Temos que entender o seguinte: um bom arremesso requer você saber qual a vara para qual tipo de peso você deve utilizar. Então, se a pessoa tem o hábito de variar muito tamanhos e peso de isca, é necessário ele ter equipamentos variados na mesma pescaria. Porque uma vara, ela não vai estender o seu leque de forma tão extensa que pegue isca com muitas diferenças de peso. Então, se você pega uma vara aí de 8, 17 libras, você vai ver que em média ela arremessa aí de 7 a 14, aí depende um pouco também da ação da vara, de 7 a 14 gramas, ou começa um pouquinho mais baixo, de 6 a 14 gramas, ou se estende o máximo aí um pouquinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vara, o blank dela tem uma resistência que há necessidade mínima de peso para que ela flexione. Ou seja, quando a vara flexionar, quando ela fazer isso daqui, ela está fazendo mola. Só que tem que, como há peso mínimo para ela flexionar e fazer a mola, há peso máximo. Porque imagina, se eu boto, vamos dizer que essa vara aqui, ela seja uma vara que seja de 8 a 15 gramas. Aí eu venho aqui e coloco 50 gramas. Quer dizer que ela vai flexionar tanto que ela não vai ter força para puxar com velocidade aquele peso. Então, há necessidade de entendermos algum fundamento antes. Cada material próprio existe o seu coeficiente de elasticidade, né? Quando se a pessoa coloca lá coeficiente de elasticidade ou gráfico de elasticidade e escoamento, vamos perceber que a determinada carga, para cada determinada carga, há uma determinada elasticidade para cada material próprio. Então, as varas de carbono, elas têm uma elasticidade própria. As varas de fibra de vidro tem outra elasticidade. A de fibra natural tem outra elasticidade. E as pessoas, quando confeccionam uma vara dessa, com certeza eles fazem esse gráfico de desenvolvimento máximo e mínimo, aonde eles determinam ali com o peso mínimo para que essa vara consiga carregar, né, que a gente chama, é o termo que é utilizado aí, que ela consiga flexionar o mínimo de peso necessário para flexionar e conseguir arremessar. E o máximo de peso que ela consegue flexionar e também consiga puxar. Quanto menos peso, menos flexão ela vai fazer. Quanto maior o peso, maior a flexão. Mas chega um limite que de repente ela não vai conseguir, ela vai flexionar tanto e vai ficar arriada lá embaixo, não vai conseguir voltar.
Essa relação seria mais ou menos dizer o seguinte: se você pega um chumacho de algodão e tenta arremessar esse chumacho de algodão, você vai ver que mesmo sendo leve, ele não vai longe, porque ele tem baixa densidade, então alto volume, a resistência com o ar é muito forte. Se você pegar uma peça de chumbo que pese aí 50 quilos, não vai dar um volume grande. Você vai ver que você não vai conseguir tirar do chão. Se você vir diminuindo, vai chegar uma hora que você chegou lá em 10 quilos. Você vai conseguir projetar aquela peça de chumbo parecido com aqueles arremessos de peso que os atletas olímpicos fazem. Mas se você vir diminuindo progressivamente, você vai ver a distância máxima o peso e a distância máxima que você alcança. Assim são as varas. Elas são definidas assim. Então, por que está tão preocupado com a carretilha? Depois a gente vai entender qual é o papel da carretilha nisso. Então temos que vincular o seguinte: para cada peso de isca, e quanto menor for a variação de isca, você vai ter um material mais específico para exercer bons arremessos. O que eu tenho agora que relacionar? Estou relacionando blank, ação, resistência do blank com o peso de isca. Agora, para cada peso de isca, requer uma espessura de linha. Roberto, então o blank está relacionado com o peso de isca ou peso de chumbada, correto? E agora eu tenho que relacionar o quê? Agora a gente esquece o blank e vamos relacionar isca e linha. Vamos dizer o seguinte: se você pegar um pedacinho de algodão e tentar jogar ele, você vai ver, porque o algodão é muito leve, você vai ver que ele para rápido. Por que ele para rápido? Porque ele tem baixa densidade e um alto volume. Qualquer resistência segura ele. Você não precisa de muita energia para carregar esse pedaço de algodão para arremessar. Se alguém pegar um bolo de algodão e arremessar contra uma pessoa, por mais que aquele bolo de algodão bata na pessoa, não vai machucar. Exatamente por causa dessa relação de densidade e volume. Mas se você pegar uma esfera de chumbo e arremessar contra uma pessoa, vai machucar. Mesmo tendo um volume pequeno, mas ele tem alta densidade. E o que essa densidade interfere? Vamos lá. Quanto maior a densidade, maior energia aquele corpo acumula. Por exemplo, é fácil empurrarmos uma bicicleta, mas é difícil empurrarmos um carro ou muito menos um caminhão. De repente, se alguém descesse uma bike aí na sua direção, ela vai vir rolando e você vai conseguir segurar. Mas se vir um caminhão, mesmo que venha por inclinação própria ali, você vai conseguir? Não vai. Porque a energia necessária para mover objetos muito pesados requer que ele tenha muita energia. Assim são os arremessos. Aí temos que entender que isca leve, ela requer baixa energia para deslocar ela. Então, automaticamente o blank não pode ter um blank pesado que não vai conseguir deslocar. Já altos pesos, já a isca pesada requer um blank mais forte, porque um blank leve também não vai ter energia suficiente para fazer o deslocamento desse blank. A linha vai estar relacionada ao seguinte, principalmente para a isca leve. Você está arremessando uma isca de 4 gramas.
é aquela relação que eu te falei do algodão. Se você joga o algodão, o próprio ar para. Uma isca leve quer dizer que o ar vai parar a isca leve com facilidade. Imagina se ela tiver uma linha grossa. Da mesma forma que o ar tem resistência ao arremessar um chumacho de algodão, ela tem resistência na linha também. Então, ela vai exercer resistência no peso de isca e na espessura da linha. Por isso que todas as varas vêm peso de isca máximo, linha máxima. Peso de isca mínimo, linha mínimo. Então, quando você estiver trabalhando no limite inferior do que aquela vara é necessário para carregar, a necessidade de você também trabalhar a linha mais fina, no limite mínimo que ela está exigindo. Porque senão a resistência da linha vai ser tão grande com o ar que a energia que aquela isca pequena tem, ela não vai ser suficiente para ser projetada. Ótimos. Então agora entendemos vara, entendemos isca, entendemos linha. Falta agora aquilo que eu diria que menos importa dessa relação do arremesso. A importância da carretilha agora vai ser na sua capacidade de diminuir a cabeleira, porque quando você faz o arremesso, esse carretel, se ele for muito, se você tiver um carretel bem soltinho, ele vai proporcionar que isca muito leve seja mais facilmente arremessado, porque ele vai ter pouca resistência do carretel com o enrolamento. Então, se eu tenho um carretel que está em uma bucha, as pontas dos eixos do carretel estão em bucha, eu tenho muito atrito. Então vamos lá, somando o atrito da isca, o atrito da linha e o atrito da forma como é conectado as pontas de eixo do carretel, vai diminuir a eficiência do arremesso. Agora, se eu troco as buchas, boto um rolamento de esfera, já melhora. Se eu boto um rolamento cerâmico, já melhora mais um pouco, porque eu estou diminuindo o atrito. Então não vai requerer, ele vai ser um carretel com menos atrito, ele vai pesar menos, vai sofrer menos resistência. Então, quando a gente entende essa relação de que a vara com a isca e a linha é o que mais interfere para o sucesso ou insucesso do arremesso. A carretilha é dessa forma. Se você tem uma carretilha aonde o rolamento nos carretéis, no carretel, nas pontas do eixo do carretel, ou é bucha ou é um rolamento de baixa qualidade, dificilmente você vai fazer arremesso com iscas leves, porque o atrito do carretel vai dificultar isso, mesmo o equipamento ser bom. Agora, você pode ter uma top de uma carretilha, se essa relação aqui estiver errada, de vara, peso de isca e espessura de linha, você pode ser a melhor carretilha do mundo, você não fará bons arremessos. O oposto, você ainda fará arremesso, só vai diminuir os pesos de isca que você trabalha. Então, entenda, bons arremessos depende de vara, peso de isca e linha. A carretilha, ela vai influenciar principalmente no quesito arremesso, essa parte envolvendo carretel e rolamento. Existem outras características da carretilha que vão auxiliar, não é a questão do arremesso, e sim
evitar a cabeleira. Isso daí é outra questão, que também está relacionada ao bom equilíbrio de blank, peso de isca e linha. Dificilmente vai dar cabeleira quando isso daqui estiver equilibrado. Mas se você tiver um equipamento que ainda facilita esse ajuste, vai ter um bom arremesso. Fica aí a dica para aqueles que ainda têm alguma certa dificuldade de entender como achar o equipamento para fazer bons arremessos. Se você gostou aí do vídeo, dá uma curtida aí, inscreva-se no nosso canal e estamos sempre disponíveis aí tirar a sua dúvida. Valeu, parceiro!